Trigueiro, o Papa da Logística do Nordeste, hein? Bem-vindo a todos aí que estão nos assistindo. Não esquecer de botar um likezinho lá, se gostou, não gostou, né? Fazer perguntas aí para o nosso Pontes, que o Pontes realmente nessa área é uma sumidade, né? E mais uma vez a nossa terceira live esse ano da Focus Trigueiro, tendo esse expoente do transporte brasileiro como convidado para conversar um pouco com a gente sobre a gestão das empresas transportadoras. Como a gente tem sempre dito, nós trabalhamos com em média 1h e 15 no máximo, para não ficar muito cansativo também, né? E somos bem objetivos. Então, já começando, eu perguntaria inicialmente, quem é Francisco Pontes? Rapaz, tá pronto. Hoje o pessoal me chama de professor, né? O Francisco Pontes é um estudante que entrou numa empresa de consultoria aos 23 anos, né? Como trainee, e chegou a gerente de projetos, e depois de esses 3 anos nessa empresa, eu abri a minha própria empresa e estou há mais de 30 anos, né, como consultor e muitas vezes como executivo de empresa, né? Sou formado em administração, né, com pós-graduação em gestão de negócios, fiz curso de logística em São Paulo, quando não se ouvia falar logística no Nordeste, né, que é essa coisa que você trouxe junto, né? E fiz trabalho de consultoria em 35 segmentos de negócio diferentes, né? O pessoal hoje me reconhece porque eu virei, por acaso, durante 3 oportunidades, gestor executivo de 3 transportadoras com sede aqui no Ceará, que faz todo o Nordeste e tem carga de São Paulo, e o pessoal começou a puxar. Uma das minhas especialidades é logística, né? Transporte de carga e logística. Mas eu fiz trabalho de consultoria na área hospitalar, loja, confecção, indústria de sabão, de sapato, fábrica de castanha, cera de carnaúba, o que você imaginar, construtora, saco de plástico. Então a gente fez 35 segmentos de negócio diferentes, né? E trabalhei diretamente com 70 empresários aí. Agora, o que eu mais fiz trabalho, que foram cerca de 15, né, foi em transporte rodoviário de carga e logística. Então, e fui professor da Unifor durante 4 anos, saí por uma questão realmente particular, para cuidar dos filhos, que era de manhã, de tarde, de noite, né, e aí a gente tem que ir na hora certa, né. Pronto, isso aí é o Francisco Pontes, um aprendiz da gestão, né, e agora sou, além de youtuber, né, igual você, nós estamos aqui, sou empresário. Resolvi, por uma questão de mercado, lançar o meu projeto, que é a Redlog, que é uma marca que eu tinha há muitos anos, né, um desafio que eu tinha. Eu fui, assim como eu digo, um gato empurrado contra a parede, colocado e obrigado a abrir a transportadora. E aí eu estou como empreendedor, com 61 anos de idade, né? E o pessoal pergunta, mas 61 anos, meu amigo, o Silvio Santos começou com 60. O dono do KFC começou com 76. Então por que eu não posso conversar, né? Então aí esse é o Francisco Pontes. E estamos aqui e ajudou com essa situação toda que nós estamos passando, mas ajudou a acordar de novo. E eu me sinto um menino no pensamento, né? Ou seja, de se recriar e trabalhar, porque é isso que a gente tem que fazer. Hoje em dia não se concebe mais se aposentar e deitar na rede ou na cama, né? Como aqui no Nordeste. A gente tem que continuar trabalhando. E, graças a Deus, até agora tem dado tudo certo. E essa história toda dessa crise que veio aí foi nos ajudar para acordar para as novas coisas. E aqui eu estou à disposição. Nós temos que estamos na fase da reinvenção. Essa é que é a verdade, né? E aqui eu lhe agradeço pelo convite, né? Ou seja, é sempre bom, ótimo conversar com um amigo, né? Eu sempre estou aprendendo, e uma das pessoas que eu mais aprendo é exatamente com você. Principalmente rapaz, nessa área de transporte, de gestão de cargas. Você é uma pessoa que eu considero o supra-sumo aí. A gente tem que saber sugar seus conhecimentos aí. A gente está sempre aprendendo. Certo. Mas, Pontes, existe, na realidade, alguns conceitos da prática, né? Que quando a gente fala gestão, muita gente não sabe, confunde gestão com gerenciar, com administrar, né? E eu, pelo menos, conceituo gestão como sendo uma espécie de conformação, né? Dos princípios e conceitos com as ferramentas que a gente tem disponível. E é isso que todo mundo está tentando fazer hoje em
dia, né? Sistematizar os conhecimentos, né? Logicamente, hoje esses conhecimentos estão acelerados, principalmente com a tecnologia da informação. E baseado nesses conceitos, que gestão é sistematizar princípios e conceitos com as ferramentas que a gente tem disponível, com a tua experiência, quais são os grandes desafios hoje do gestor de uma empresa transportadora? Vou avisar aqui para os meus amigos que estão aqui no Instagram, eu estou aqui com a live no canal da Fox Trigueiro, né? Quem quiser ir lá no YouTube, né, e seguir, que é o canal especialista de logística do nosso amigo Fernando Trigueiro. Olha, Fernando, hoje em dia eu tenho até gravado e escrito algumas coisas. O grande desafio hoje no setor de transporte de carga e logística é mudar o mindset dessa turma antiga. Nós estamos no meio de uma geração, de uma mudança de geração. A turma que fez sucesso até 5, 6 anos atrás no transporte de carga por uma circunstância X de mercado, e com a virada de toda uma questão fiscal, de impostos e agora a parte tecnológica, alguns empresários, executivos ainda não acordaram para isso. E tem muita gente teimando com o modelo antigo, né? E o modelo antigo dizendo que eu vou conseguir manter o mercado com aquilo que eu tenho, com o que eu faço do meu jeito. E não está mais assim, né? E a gestão hoje em dia, há uma exigência, e agora mais do que nunca, uma exigência da humanização da gestão. Então, aquele gestor que cuidava, que gostava daquele funcionário pé de boi, que chamava no interior, você lembra? Aquele cara que era duro na roça, isso não existe mais. Então, o que há hoje é uma necessidade de cuidar das pessoas, porque gestão nada mais é do que números e pessoas, e usando como ferramenta sistemas e tecnologia. Isso é gestão. E aí, muita gente ainda não entendeu, né? E acha que um belo prédio, uma bela estrutura resolve tudo. E quem resolve são as pessoas. As pessoas é que vão cuidar da tecnologia, vão cuidar dos sistemas para andar. Então, porque tudo é medido por aí. E aí nós temos uma série de automações, mas ainda nós não temos no transporte de carga aquela automação no nível que outros mercados já estão. Mas já vai acontecer, né? Mas no Brasil, um pouco distante dos outros mercados, nós temos essa condição da personalização do atendimento. Ainda tem muita empresa que gosta disso, porque a nossa logística no Brasil é muito mal planejada. O posicionamento das empresas não leva em conta a área geográfica, sim só a área econômica e incentivo fiscal. Isso cria um gargalo de fluxo de caminhão que não é brincadeira, tá? Então a gestão em si está com esse desafio. E muita gente não acordou, que eu chamo exatamente de mudar essa mentalidade, né? Porque o mercado está buscando uma redução de custos, né? E eu tenho uma live que o pessoal às vezes me critica, que eu fiz aí, que eu chamo, que é exatamente o modelo desse gestor, que eu chamo o pinguim de geladeira. Você sabe o que é o pinguim de geladeira? Então é quando a gente tinha uma geladeira. Isso, só que a geladeira agora ela é encaixada num móvel planejado, não tem mais o espaço do pinguim. Então, aquele que não contribui efetivamente com o resultado da empresa não pode existir na empresa. Sob o ponto de vista ou de estrutura, ou de pessoas, ou de luxos, não cabe mais isso. Então, esse modelo de gestão é que há um embate, que todas as vezes que eu vou nos eventos da NTC, do 7CESP, eu bato de frente com isso e o pessoal ainda está teimando, né? E tem muita gente ficando à deriva nessa onda que está aí. Eu digo sempre, quem se preparar para esse novo mundo, ou quem partir na frente, vai levar vantagem competitiva, né? Isso já dizia o próprio Michael Porter, né? Nos seus conceitos de competitividade. Eu tenho debatido muito com o pessoal o seguinte: eu sempre vejo que em qualquer organização, não só transportadora, hoje a gente está calcado num tripé chamado processo, pessoas e tecnologia. Só que a junção desse tripé precisa de uma ação que é fundamental, que chama-se planejamento. É muito comum a gente ver as empresas trabalharem sem um mínimo de planejamento. Ou seja, tem aquela ideia, vamos fazer, não para pelo menos perguntar como nós vamos fazer. Né? Isso. Eu tenho visto também, como na área de consultoria, que a maioria das empresas hoje estão querendo implantar tecnologia sem ter seus processos definidos. Como é que você vê isso nas empresas transportadoras?
o meu primeiro trabalho de consultoria de transporte foi exatamente em 88, onde um amigo que tinha um TMS, ele foi implantar o TMS sem mexer exatamente nisso que você está dizendo, nos processos. E a empresa, né, sendo redundante, do empresário, parou. Então, essa parada foi que me fez entrar no setor de transporte. Então, eu estava fazendo uma consultoria no pai desse dono dessa empresa TMS. Pô, sabe mexer com transportadores? Meu amigo, eu sei mexer com processos. Aonde for, se você aprender a mexer com processos, você consegue fazer um trabalho de consultoria. Então, você só tem que ter um método e cuidar dos processos. Então, e hoje, você vê que as empresas, né, muitas vezes eu tenho uma crítica com relação a alguns RPs que exige muito da empresa e não responde a contento a empresa. Eu já vi grandes empresas comprarem RPs que são necessários, mas eu não preciso exatamente do RP, eu preciso das funções do RP. E aí o cara compra um RP que vai gastar 5, 6 milhões de reais. E por quê? Porque antes de eu chegar no RP, eu tenho exatamente o que você está dizendo, definir os meus processos. E a pessoa se antecipa achando que os 3 modelos de RP que dominam o nosso mercado hoje, são os maiores, vão lhe atender, e na realidade todas as vezes que você compra o RP, ele vem com uma tábua vazia. Quem bota a inteligência no sistema somos nós como cliente. E aí a pessoa se antecipa e vem definir os processos. E aí quebra a cara. Já vi gente jogar dinheiro no mato, que não é brincadeira. Porque não entende que o primeiro ponto é esse que você disse. Eu tenho que preparar os meus processos para me entrar com uma parte tecnológica e com sistemas para que a minha gestão fique mais adequada. Então esse é um erro básico, né? Mas aí vem muito da cultura do nosso setor, né? Nós temos vários empresários, ex-caminhoneiros, ex-frotistas que viraram empresário de transporte. Que eu já conheço alguns, eu tenho grandes amigos nesse setor, né? Ou conhecidos, o que for, mas que acham que o negócio é só prédio e caminhão. E não é isso. Né? Isso são só as ferramentas para chegar no negócio, tá? Eu saí de uma empresa agora que eu fiquei 11 anos e meio, onde eu operava com 500 caminhões, só tinha 5. Então eu tinha toda a estrutura terceirizada, tudo, até o ar-condicionado era alugado, que era mais benéfico para a empresa, ou seja, um imobilizado no modelo tipo Uber, ou seja, não tinha nada de imobilizado praticamente. E o que é que nós tínhamos? A gestão. Então, a tecnologia e a gestão do negócio gerando resultado. Então, e isso, o pessoal fica... Você falou uma coisa importante aí. Uhum. Você falou importante aí, você disse que tinha 5 caminhões e tinha 500 trabalhando para você. Isso. Não é isso? Isso. Então, aí vem aquela pergunta que todo mundo geralmente faz pra gente. É melhor eu ter frota própria ou terceirizar? Hoje nós estamos tendo uma experiência com essa greve dos Correios aí, né? Isso. E até eu estava vendo recentemente aqui o Mercado Livre adquiriu 100 caminhões, 100 novas carretas, né? Aí vem essa pergunta. É melhor terceirizar, porque se a gente olhar a rentabilidade da empresa pelo lado financeiro, é a relação lucro sobre ativo. Se eu imobilizo, eu estou aumentando o meu ativo, diminuindo minha rentabilidade. E se eu terceirizo, eu transformo o meu ativo em despesa para poder ter uma rentabilidade mais rápida. Né? Mas a sua opinião sobre isso aí? O ativo em si, se você roda continuamente, você consegue botar uma depreciação para 3 anos, que a Receita permite. Mas o problema é o seguinte, depende muito da estrutura da logística da empresa e do porte. Então, vamos partir de trás para frente. Os preços praticados no Brasil hoje de frete, a partir de um porte X de empresa, por exemplo, uma empresa pequena para média em torno de 150 milhões de anos, não permite que ela tenha, dependendo da região que ela trabalhe, se o tipo São Paulo, Nordeste, vou dar um exemplo assim, não permite que ela tenha frota própria. Por quê? Porque para cada caminhão que vem para o Nordeste, volta um. Então o carro demora para voltar. Então antigamente o frete pagava-se ida e volta. Hoje o mercado não paga mais. E aí é onde eu falei do planejamento logístico do país. O posicionamento das empresas não leva em conta a área geográfica. E tem muito caminhão vindo para o Nordeste e não tem carga de volta. Aí quando entrou a tabela do frete mínimo, foi aquele caos. Tá? Então, até um porte X, uma empresa de 150 milhões, algumas rotas permitem você ter patrimônio. As outras não. Por quê? Você vem com carga, por exemplo, aqui para Fortaleza, e para voltar só tem carga para um caminhão de cada 6.
ou 5, está por aí. Então você tem o quê? Você tem o custo de ida e volta. E o frete não cobre essa ida e volta. E aí você, com o terceiro, o que é que acontece? Ele vem um pouco mais caro, que seria cerca de 30%, 40% a viagem de São Paulo para cá, e a volta dele, ele pega gesso ali e você não tem custo de volta. Tá? E aí você gera. Aí qual é o benefício dele, frotista? Mas como é que ele ganha dinheiro? Porque ele é um especialista. Ele é um especialista e ele cuida melhor do que uma empresa média da frota. Não é? Ou seja, você ter, por exemplo, eu comparei com uma empresa de um amigo nosso, ele tinha lá 300 caminhões faturando a mesma coisa que eu faturava da outra empresa, que eu só tinha 5. Então você imagina, e eu estava com lucro, um EBITDA de 7%. Ele não tinha isso. Então ele não tinha isso, porque não consegue ter 300 caminhões, são 300 motoristas, mais 30 de férias. Então eu não tinha nada disso. Então é todo um modelo estrutural que não cabe mais hoje. Quando você é pequenininho, você até consegue sincronizar 1, 2, 3 caminhões. Mas numa grande frota, e o mercado já entendeu isso. Sabe que os grandes empresas na volta não tem carga. E aí ele machuca a empresa na volta. E aí o pior problema é o quê? Quando você sai de uma carga de Fortaleza ou de Recife para entregar a fracionada de São Paulo, o custo de entrega lá é o triplo. Você acaba comendo muito mais. Então é todo esse desenho que tem que ser revisto. Ou seja, ser frotista só se você tiver essa condição. Tanto hoje, se você for, nós temos algumas empresas de mercado que têm aplicativos onde ele tem a chamada zona de calor. Onde é que estão os caminhões? Onde é que essa empresa teve sucesso? De São Paulo, ou do Rio, ali nessa região, para o Centro-Oeste, que vai e volta com produto agrícola. Então, conseguiu casar aí essa zona de calor na concentração e deu essa velocidade. Nas outras regiões não casa da mesma forma, é descasada a quantidade. Então eles não tiveram esse sucesso. Daí ele fica as ofertas de frete, mas não é a mesma coisa. Então, nas minhas contas, eu uma vez num evento lá na NTC, eu mostrei os postos da empresa que cabia o patrimônio. Então, na época, até 120 bilhões não cabia ser uma empresa que eu chamo patrimonialista, né? Ou seja, era melhor você ser gestor do negócio, contratar frotistas, né? E pessoas, tudo dentro dos contratos, que é tudo permitido hoje. Hoje, graças a Deus, toda a terceirização está toda legalizada, né? Com os TAC e tudo. Então, feito isso, você bota a tua gestão, gerenciamento de risco, os contratos, toda a parte de segurança, seguro, monitoramento, a coisa funciona. Então, você não precisa ser proprietário. Tá? Então, e o modelo é exatamente esse. Uma vez eu discuti numa empresa que eu trabalhei, na região do Conselho, alguém questionou por que não compra caminhão? Eu disse, meu amigo, aí eu dei um exemplo para ele. Eu tenho o mercado na minha mão, tenho os ativos de terceiro, pego o dinheiro no banco, vendo o frete, pago todos os ativos que eu estou usando terceirizado, pago o banco, fico com troco, com zero risco de estrutura. O que é que você quer mais? O que sobrar é negócio, que nem o dinheiro eu tinha, é do banco. Então, é esse modelo, né? Agora, existem algumas empresas, né, que fazem algumas opções, tipo ter prédios, né, para a própria família, para tirar o dinheiro da transportadora. Existe esse modelo. Existem várias saídas que se faz legalmente, né? E você faz isso. Agora, ser patrimonialista com relação a ter caminhão, tem que saber exatamente onde você está instalado e se você tem fluxo para fazer com que esses caminhões funcionem. Por quê? Porque não tem carga de volta. Infelizmente, a gente vê a maioria dos empresários com essa linha de pensamento. Ele acha que tendo patrimônio, aumentando o patrimônio, ele está fazendo excelente negócio. Né? Isso a gente vê não só no segmento de transporte, não, vê na área de indústria. Eu quero aumentar minha produção, compra mais máquina. Peraí, você só trabalha 8 horas. O dia tem 24, implanta mais um turno. Porque pelo menos você está gerando mais emprego e usa a mesma máquina. Não precisa você fazer novos investimentos. Isso. Não é verdade? Aqui tem um parceiro nosso, o Rob Pagano, lá do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Rob. Ele diz, ainda hoje, muitos profissionais alegam que processos de padronização engessam as empresas. O que você acha dessa colocação? Olha, depende. Se você for, por exemplo, ele tem uma certa razão, se você for para algumas empresas grandes foram vendidas aqui e tem outras para serem vendidas. Então o pessoal que tem dinheiro na bolsa chega de fora e compraram algumas empresas de transporte de carga. E colocaram um sistema de atendimento onde
é cheio de processos definidos. Por exemplo, tem empresa de transporte do mercado que o comercial não conversa com o cliente com problema operacional. E o nosso mercado conversa. Então, essa distância, em função dessa definição dos processos, está fazendo com que essas empresas percam parte do mercado, porque a característica do mercado brasileiro ainda é muito personalizada. Então você pega e coloca, você pode até mecanizar, automatizar uma série de processos, mas na hora que a pessoa vai lá, a pessoa se sente mais rápida, se for atendida ali, e tem empresa proibindo da pessoa conversar sobre isso. Então, muitas das vezes, o enrijecimento acontece, mas também você pode fazer diferente, você fazer os processos para que fiquem fluidos, né? Você adotar uma linguagem adequada de aproximação com o cliente, tem toda uma estrutura que você planeja e faz. Agora, tem gente que quer botar uma estrutura quartelar numa empresa com cheio de formalidade. Não dá, né? O mercado nosso é muito mais, ele é formal nas exigências das informações, mas ele é informal na comunicação. O pessoal ainda não está muito acostumado com esse jeitão americano, europeu de tratar, porque a nossa logística é um pouco diferente ainda, né? As nossas estradas, toda a parte de condição estrutural é diferente. Mas ele parcialmente está com razão. Eu sempre digo o seguinte, quem complica as coisas somos nós. Faça o simples. Uhum. Agora, analise se o simples precisa ser melhorado. Uhum. Né? Infelizmente, é o que muita gente faz aqueles mapeamentos de processos tamanho do bonde, como a gente diz aqui, né? Bem grande, que você complica o meio de campo, e no final você não sabe, às vezes, onde inicia e aonde termina. É muito comum a gente ver isso nas empresas. E aí, voltando àquele lado de implantar tecnologia sem ter processo. Eu sempre questiono o pessoal o seguinte: você quer implantar tecnologia? A primeira pergunta que deve ser feita é: quais são as informações que o teu sistema vai me dar para que eu possa tomar uma boa decisão? Porque eu acho que isso é a base de tudo. Isso é o conceito, inclusive, de gerenciar. A gente diz sempre que gerenciar é transformar informações em ação. Né? O sistema tem que ser capaz de me dar as informações que eu necessito para eu agir. Agora, o mais rápido possível, o mais simples possível, sem burocratização. Né? E aí, complemento. Então, nesse ponto aí, Trigueiro, o seu amigo aqui foi programador. Eu fiz curso de análise e programação de sistema. Daí eu tenho uma facilidade de discutir processos, né? E todas as vezes que eu ia desenhar, que eu desenhava, que antes era clipe, eu tinha que escrever todo o processo para entregar para o programador, eu fazia análise, entregava, às vezes programava, mas desisti, viu que não era minha praia, mas gostei de entender para poder discutir. Eu sempre cuidei de criar sistema pelo que eu queria que saísse dele. Então primeiro eu desenhava os relatórios de saída, o que é que eu quero de dado, aí entrava no sistema. Então é por aí, né? É como o Rob está dizendo aqui no exemplo que eu estava dando, cria processos grandes, aqui os processos foram mal desenhados. Porque a gente às vezes quer mostrar serviços e faz mega processos sem necessidade. Ou seja, observa como a coisa é executada, verifica onde é que tem excesso de atividades, elimina as atividades desnecessárias, porque a atividade do transporte em si depende de outras atividades que se complementam. Eu digo sempre o seguinte: você, para fazer um bom transporte, primeiro você precisa fazer uma boa separação dentro do armazém, para ir a carga incerta para o cliente, né? Isso. E aí uma outra coisa que geralmente o pessoal pergunta muito: o que é que você indicaria para o nosso empresariado como indicadores, os KPI da vida, né? Indicadores de gestão que eles poderiam utilizar e que facilitaria a sua tomada de decisão? Eu criei, Trigueiro, eu criei umas coisas minhas, né? E outras coisas a gente viu no mercado, e outras coisas a gente ajudou a desenvolver. Uma das coisas que o mercado, normalmente o transporte não acompanha, são coisas básicas, né? Mas que é interessante. No DRE da transportadora, quando ele é bem elaborado, ele tem a receita e tem a primeira linha de lucro, que é o lucro bruto da operação. Já o pessoal da NTC trata um pouco diferente, ou seja, é como se fosse uma indústria. Eu tenho a receita e tudo que eu gasto para poder transportar e entregar. Eu tenho uma linha do lucro bruto. Depois eu entro com toda a parte administrativa, comercial, de gestão, aí eu tenho o lucro operacional. O que é que eu criei?
antes desse lucro bruto, que é o voltado dos indicadores que você está falando, que é o pessoal se perde. Aí eu tive essa ideia em cima dos conceitos da linha de produção japonesa. Eu chamo de lucro operacional. Eu fiz a pergunta para explicar você para isso. Lucro operacional primário. O que é o lucro operacional primário que eu chamo do transporte? O que é que eu gasto na coleta, no embarque, na transferência, mais o seguro, mais a entrega, os redespachos, os impostos, quanto é que sobra na carga nesse processo sem estrutura. Isso, a primeira linha de lucro. E se você for ver, eu já fiz isso, tem empresa que trabalha com cliente que nessa linha que é puro transporte já dá prejuízo. Não tem mais contribuição. Então, por quê? Porque exatamente o pessoal não olha para isso. Aí começa o primeiro indicador, que o pessoal não usa muito. Quanto é que custa para me movimentar 1 quilo e quanto é que é a produtividade do meu galpão? A maioria não olha. Então você tem galpões, pela condição estrutural, ou plataforma ou não, ou se tem uma esteira, ou que tem de equipamento, você movimenta ali 30 toneladas por pessoa mês, ou o outro movimenta 40. Ninguém acompanha isso, eu acompanhava. Porque isso aí é o primeiro item com de respeito ao custo de fazer exatamente isso que você diz aí, de fazer a separação da carga. Não é? O outro ponto, aí a maioria acompanha, que é o aproveitamento dos carros, né? O índice de aproveitamento do carro pela cubagem do carro. E isso tem que ser acompanhado também, isso também. A parte com relação à cubagem das cargas e com relação à produtividade dos carros de coleta e entrega também. Esses itens, na empresa onde eu trabalho, eu coloco eles para que todos os dias, no dia seguinte, eu saiba o que está acontecendo. Por quê? Aí vem lá no conceito japonês. Eu não espero o mês todo para matar a informação. O dia seguinte eu tenho que estar com a informação na mão para não perder o resto do mês. E a maioria não olha, acha que isso é detalhe, mas é igual a futebol. É no detalhe que se ganha um jogo. É no detalhe que se ganha um jogo. E aí como é que você monta tudo isso? Você monta o BI, pega as fontes de informação e faz com que a coisa funcione. E aí o pessoal começa a pecar logo aí. Ou seja, não prepara. E aí você vem também o pecado que eu falei da mudança de geração. Tem muito empresário que tem aí 20, 30 filiais e acha que o gerente da unidade não tem direito a ver o resultado da empresa nem da unidade dele. Aí o cara não contribui. O que ele está fazendo às cegas. Então, é todo um pensamento de gestão. Então, os números abertos ajudam que todo mundo possa ajudar. E aí você cria os seus parâmetros. E toda vez que há uma curva de distorção, você vai atuar logo no dia seguinte. Então, daquele conceito de gestão à vista, né? Isso. Pronto, aí você faz. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Aí você cria um BI com todos esses indicadores. Se tem cliente pagando o seguro da forma adequada, se está pagando a cubagem, se o custo de entrega daquele cliente é maior do que dos outros. Você cria todo um mecanismo de distribuição e acompanha isso tanto geral, por unidade, por filial, por cliente e por carteira de vendedor. Então eu tenho a visão de cada um, quem é que está pecando aonde, para poder ir em cima do jogo. Isso todo dia. Né? Uma vez eu contratei um gerente de uma unidade lá da empresa que eu trabalhava, lá em São Paulo, e o cara vinha de uma dessas empresas arrumadinha, né? E é empresa familiar, com estrutura, com frota própria, e ele fechava as condições de descarregamento do carro por 15 anos. Não, meu amigo, aqui é tudo terceirizado, é todo dia. Então, todo dia você vê o resultado. E isso é que garante a gente ter resultado. Então, é toda uma maneira de trabalhar diferente. Porque o pessoal gosta muito de achar que a coisa anda só. Anda, depois você determina, mas tem que vir as informações para voltar com a ação, para as correções, né? E aí você vai conversar com o pessoal de transporte, falar sobre PDCA, sobre plano de ação, ninguém sabe nem o que é isso. Poucas empresas trabalham com esses conceitos. Então, é essa mudança que há, né? E aí todos esses pequenos indicadores, depois aí você vem o quilo médio faturado, né? o custo do quilo médio transportado. Aí você vai fazer todas as comparações, as suas receitas por o frete hoje, ele tem, se você olhar, eu acho que tem mais de 30 componentes para fazer um conhecimento. Então você tem, cada componente desse tem que ser visto qual é a receita e qual é a despesa de cada componente desse, porque cada componente desse é para cobrir um custo. Então ele tem que me dar margem a cada componente. Então eu tenho que ter
uma margem para o frete preto para cobrir toda a estrutura de galpão, tudo. Na coleta eu tenho que ter margem, na entrega eu tenho que ter margem, naquilo que eu crio, pago de despacho, tem que ter margem, no carregamento do caminhoneiro, no seguro. Cada um desses itens que cobre um determinado item de custo, pedágio, né, taxa de dificuldade de entrega, ele tem uma despesa e tem uma receita para cobrir aquilo ali. Então, o pessoal não acompanha assim. E eu, quando eu monto o meu modelo de gestão, eu acompanho toda a estrutura de receita e despesa já dentro do conhecimento. Isso é fundamental. Porque aí eu garanto já a minha mais contribuição de cada cliente. Fora disso, aí o pessoal fica perdido. Né? Inclusive, hoje, criaram novas terminologias, novos conceitos que estão aparecendo aí. Por exemplo, um conceito muito falado hoje é o de torre de controle. Isso. Né? Bonito nome. Bonito termo, né? Isso já vem há bastante tempo acontecendo. Isso. Só que agora estão tentando unificar isso num único, como se fosse feito um aeroporto. Você tem a torre do aeroporto e de lá você vê tudo o que acontece no mundo através do radar. Como é que você vê as torres de controle tão faladas de hoje? A torre de controle surgiu nas indústrias, né? Onde o pessoal, inclusive um amigo meu, montou lá no Sudeste, uma grande indústria, uma torre de controle para controlar toda a parte de logística, acumular o PCP, as compras, tudo isso para aglutinar. E ela foi transportada para o transporte de carga, né? Mas o que acontece hoje nas torres de controle é que o pessoal coloca a torre de controle, bota a televisão a 2 metros de altura da parede, né? E a pessoa olha um item e não tem os parâmetros de comparação. Basicamente é acompanhar itens, né? E se você olhar, você pode ir em qualquer canto de controle, você não vê ninguém olhando para a torre. Está ali muita televisão que poderia até nem ter, mas o marketing ajuda, né? E aí o que falta é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu olhava todos esses itens sozinho, né? Por quê? Porque eu tinha um retrato a cada 12 horas, mas basta um dia mesmo, a cada 12 horas eu tinha uma atualização de toda a empresa, de receita, de despesa, tudo à vista. E numa visão já, e o BI te mostra as distorções, tu vai em cima da distorção, chama o responsável e ele toma ação. Então você passa, né? E o pessoal bota a torre de controle, mas hoje é muito mais aplicada no acompanhamento das entregas ou das coletas, numa coisa mais básica. E a torre de controle ela pode ser muito mais gerencial. Isso. Né? E não está sendo. O pessoal faz muito mais voltado para cuidar da operação, na coisa mais básica, para fazer a coisa cumprir um nível de serviço. Basicamente isso. Mas tem um monte de indicadores, tanto na área comercial, no financeiro, na operação, na parte administrativa, que pode ajudar na gestão. Então você tem que... É aquela velha ideia que a empresa é um todo. Isso. Né? Alguma coisa que faça diferente na área comercial, mais cedo ou mais tarde vai aparecer na área industrial, se for indústria, vai ser na área de transporte, na área de marketing, na área de compra, na área de estoque. Sempre. Por quê? Porque o pessoal vê a coisa muito estático e pontual. Ele não vê a coisa de forma integrada. E eu tenho a impressão seguinte, a torre de controle que estão falando hoje, nada mais é do que a integração disso tudo. Você tem que olhar a empresa de forma holística. É um todo. O que está acontecendo lá, os pedidos em tempo real? Eu estou em condições de atender esses pedidos? Porque se você olhar direitinho, com essa nossa pandemia aí, todo mundo se fechando dentro de casa, disparou o e-commerce no Brasil. Né? Teve um crescimento fantástico. E isso, por um lado, foi bom, mas por outro lado, gerou um impacto muito grande. Porque as empresas acham que é só vender. Esquece que a satisfação do cliente se completa quando você entrega ela no tempo que você prometeu. E essa falha está acontecendo muito. A grande dúvida é de onde vem a falha? Pronto, vamos lá. Vamos aqui para o nosso... A gente está comprando as transportadoras. Isso, né? A gente vê muito. Inclusive, eu tive exemplo comigo. Eu comprei um equipamento, o equipamento chegou, era prometido para sexta-feira passada, chegou ontem. Né? Já houve um atraso, só que eles sinalizaram para mim o atraso, justificando o porquê do atraso. Isso é uma coisa. A outra foi eu fazer uma compra, o cara mandar um produto e o produto vem com defeito. E na hora que eu vou entrar em contato com ele, não tem como eu conversar com ele. Isso. Né? Deixa eu passar aqui. Eu estou com uma live aqui no Instagram, né? Nós estamos conversando aqui com
o Fernando Trigueiro, de Pernambuco, né, que é seu conterrâneo aí, Ednei, de Pernambuco, ele mora em Olinda. E lá no YouTube, no canal da Fox Trigueiro, você pode assistir a íntegra, nós dois conversando aqui online na hora. Trigueiro, não, papo informal, eu estou aprendendo com Pontes, na realidade. E aí, Trigueiro, o que falta, eu vou falar uma coisa que é interessante. Eu fiz um fluxo de como é que funciona a transportadora. E já mostrei para uma dezena de empresários, e tem alguns que não sabiam que a empresa dele funcionava daquele jeito. Né? Então, o que é que falta? Exatamente uma visão sistêmica. Então, todas as decisões que é uma eterna discussão, a área comercial do transporte e a área operacional, eles não param de discutir. Todas as decisões com relação à aplicação de tabelas, uma precificação mal feita, causa consequências lá na operação e no resultado da empresa. E aí, o comercial não conversa com a operação. Isso é muito comum. Isso. E aí o pessoal acha, né, há uma discussão, quem garante uma empresa aberta? É o comercial ou a operação? Quem garante uma empresa aberta é o serviço bem feito dos dois, mas uma operação bem feita, você consegue vender mais. E uma venda bem feita, se a operação não fizer direito, a venda bem feita morre. Entendeu? E aí o que aconteceu? O e-commerce achou um novo caminho. Né? Antes existia uma necessidade de uma velocidade da entrega. Né? Hoje nós temos alguns produtos que as grandes redes fizeram, que são os armazéns, micro-armazéns dentro das lojas, né? Tipo o Magazine Luiza e outros que fizeram aí, né? Que chamam... As lojas passaram a ser centro de distribuição. Isso, mini-centro, e tem as prateleiras estendidas, que você compra num canto e tira numa loja, tira na outra e tal, né? E tudo isso, fora isso, porque na verdade o povo pensa que compra. O povo não compra, as lojas é que vendem. Eles têm uma estatística de consumo, e dentro da estatística de consumo ele cria as ofertas para vender e bota o estoque onde está o cliente, mais próximo. Fora disso, o que está acontecendo? Foi alongado os prazos de entrega para 15, 20 dias, e o frete passou a ser pago por quem embarcava, não mais pelo cliente, que antes era o cliente que pagava, com frete, com ou sem frete. Esse negócio com ou sem frete acabou. E aí, o que está acontecendo? O e-commerce, quando entrou, tá, criou essa expectativa por causa da tecnologia, mas hoje o pessoal já se acostumou. Você vai receber com 15 a 20 dias. Ou então aquilo, a loja anuncia. Se for esses produtos aqui, você pode retirar na loja da sua cidade. Né? Ou ele manda entregar rapidamente. Tá? E aí, o que aconteceu que é exatamente uma live que eu gravei, se eu não me engano, foi ontem, sobre o Last Mile. A última milha. É a pergunta que eu ia fazer a você. O pessoal geralmente fala muito que o grande custo hoje do problema de transporte é exatamente o last mile. Né? Aí, eu vim perguntar, como é que você está vendo isso aí? O que aconteceu agora é o seguinte, é que todas as vezes que você participa de um bid, uma transportadora, você passa uma série de informações de estrutura de custo. E os grandes embarcadores começaram a mapear esse custo. Então, ele não quer mais pagar o que eu falei de pinguim de geladeira e não quer pagar mais uma série de serviços que tem embutido no conhecimento. Então, o que aconteceu? Você falou, o Mercado Livre agora comprou e alugou algumas carretas. Isso era uma transportadora que fazia. Então, ele traz do sul, joga dentro do CD local e no local ele contrata hoje o quê? Bicicleta, moto, carro de passeio para fazer entrega. E pequenos caminhões. E aí barateou. Hoje existe... E até o pessoal andando, correndo também. Então aí a última milha está sendo transformada. Então a tendência não vai haver mais os grandes fluxos de carga de uma ponta a outra fracionado, está diminuindo cada vez mais. Ou seja, eu saí com a carreta de São Paulo para Fortaleza com 600 entregas, fracionadinho não sai mais. O embarcador vai mandar, vai entregar para um operador local e ele faz a última milha para ele. O que é que ele ganha com isso? Ele fica com um pedágio unicamente um caminhão, não por conhecimento. Ele fica com seguro negociado por eles. Ele contrata um frotista, um caminhão dele mesmo. Ele tira todo esse custo e depois na ponta paga só a entrega
com a taxa mínima menor do que como se estivesse puxando São Paulo para o Nordeste. Então, esse exemplo. Então, essa mudança, e já foi objeto de discussão no último Conet que teve, que foi agora o dia 20 de agosto, lá na NTC, que foi um Conet online, eu vi um empresário dizendo assim, essas empresas da última milha, esses aplicativos têm que ser combatidos porque não pode ser isso. Como não pode? É disrupção do mercado. Não existe isso. Então um monte de gente desempregada, ou gente aposentada, pegando seu carrinho fazendo entrega. Isso. Então essa última milha está caindo demais o preço. Agora, em São Paulo, caiu também, mas São Paulo é um pouco mais caro, porque o trânsito não ajuda. Né? Mas aí como é que funciona? Aqui também não ajuda, mas como é que vai funcionar agora? Existem algumas aplicações hoje que você entrega um lote de mercadoria para aquela pessoa entregar num conjunto de 20 quarteirões ali. Aí ele foge do trânsito. Então não tem aquela circulação de uma ponta a outra na cidade. Então existe isso. E agora, né, que tem bastante, algumas empresas já têm, pontos de coleta. Você diz, eu quero receber, aí você vai receber na lojinha da papelaria no meu bairro. Vai lá buscar. Tá? Por quê? Se você for para uma cidade como Salvador, você subir com alguns produtos naquelas ladeiras é inconcebível. Então vai ter que ter alguém lá embaixo, onde a pessoa vai lá pegar. Né? Por questão de quê? Operação e segurança. Então, tanto no Rio como em Salvador. De uma forma bem transparente, você deixa bem claro para o cliente. Isso, você diz, olha, puxa tanto para deixar lá em cima é mais cheio, você pega lá embaixo. Então, isso vai. Os conflitos que mais está existindo é exatamente sobre isso. Enquanto muitas brigam que eu tenho que ter o meu cliente satisfeito, o outro briga, não, eu tenho que ter uma lucratividade maior. Uhum. Então isso aí está criando um impasse. Isso. Ou seguro com a solução inovadora, ou você não vai ter nem uma coisa nem outra. Pois é. E aquela história, o cliente satisfeito já viu o que vai acontecer, né? Isso. Então é todo esse contexto que tem muito empresário engessado e não está vendo essa mudança. E aí você vai. As empresas estão com esse problema que nós tivemos aí do vírus. Nós tivemos uma queda de receita, ainda está na média de mercado. Algumas conseguiram recuperar quase 100%, outras até passou um pouquinho. Mas a média de mercado tem uma perda ainda de 22% da receita, porque a economia está prevista entre 6% e 11% de perda de PIB. Então, não tem receita para todo mundo e tem gente teimando nesse modelo de estrutura pesada. E o mercado não vai mais por aí. O mercado já está arranjando o seu caminho para transportar suas cargas. Tá? E agora, né, o que está acontecendo? O governo agora liberou o incentivo para o pessoal da cabotagem. Isso. É outro ponto, né? Você tem, assim como tem o avião ou o caminhão, você... 1%, que hoje é um percentual, para 2% pelo menos. Então aí você tem gente fazendo coleta no sul, fracionado, joga dentro do container, traz aqui para o Nordeste e chega, e dissolve e entrega fracionado. Por quê? Porque aí você foge do trânsito, o navio está um pouco mais barato. Um cuidado que tem que se ter com relação a isso, já fiz essa conta umas 200 vezes para uma pessoa que estava teimando comigo, com relação à cubagem. Um container, ele é menor, 30 metros cúbicos, 35, às vezes 40 do que um baú. Uma carroceria do caminhão. Baú. Isso. E aí é o seguinte, se for uma carga densa, um baú, um container aquele container maior de 40 pés, com 30 toneladas, uma carga densa, ok. Mas se for carga fracionada leve, com a cubagem superior a 30%, ou seja, a marcação, uma coisa que custa 100 quilos, quando você cuba dá 130, começa a ficar inviável, que o custo do quilo no container fica mais caro do que na estrada. Então tem que fazer essa conta. Então existe um mercado fracionado leve, dentro do container ele custa muito mais caro. Isso é por aí. Então o pessoal tem que fazer essa conta, e tinha uma pessoa que teimava comigo, além de que a cabotagem, você tem ali um navio por semana, naquele dia, você tem que estar todo concentrado naquele dia para jogar dentro do navio. Tem todo um contexto, né? E aí você tem que fazer... Mas existe um mercado próprio para isso, que com a característica da carga, por exemplo, nós temos aqui no Ceará empresas de fabricação da linha branca, onde pega o container de volta, está indo vazio. Então ele vai enchendo o porto de container cheio de geladeiras, fogões, tudo, e negocia com o cliente dele lá a flutuação do estoque no mar
Isso tem um giro financeiro, que ele faz essa negociação via preço ou prazo. Só que o detalhe é que cheguei, quando chega no Porto de Santos, aí tem que pegar os carros, os caminhões com container e levar nas portas das empresas, os grandes magazines. Mas aí nesse ponto o que acontece? Aí tem um pecado lá da área dos magazines. Eles não abrem a janela logística da forma adequada. Aí o caminhão fica parado 3, 4 dias, o frete vai embora de novo. Então é só uma questão de abrir adequadamente o planejamento das janelas que você possa chegar, entregar e dar velocidade. Falta essa sincronização ainda. Você falou aí, o caminhão fica parado 3, 4 dias, obrigado, inclusive, desse processo todo. Mas a mesma coisa, eu me lembro bem, eu não sei agora, a gente vamos fazer novamente a pesquisa. Aqui na região Nordeste, nos postos fiscais, os caminhões ficavam parados em torno de 4 horas, o que é um absurdo. O caminhão foi feito para rodar. Né? Aí, aproveitando isso aí, o último estudo que eu estava vendo dizia o seguinte: para caminhão acima de 400 quilômetros, não é uma quantidade ideal de quilometragem para você usar o caminhão, o meio do transportador. No país continental como o nosso, o ideal é que você usasse as ferrovias. E está havendo aí já um desenvolvimento muito grande de ferrovias, logicamente vai ser integrado com os caminhões, né? Vai ser uma multimodalidade. Como é que você vê isso, o crescimento das ferrovias, e se você tem conhecimento desse estudo que foi feito mostrando que para o caminhão ser lucrativo, o ideal é rodar no máximo 400 a 600 quilômetros. Na realidade, eu não concordo com relação à quilometragem. O que ele tem que fazer é o seguinte: a NTC faz um cálculo de caminhão, de custo quilômetro, o caminhão rodando São Paulo, por exemplo, Fortaleza, dá um exemplo assim que está mais na minha cabeça aí. Se ele der 4 viagens ida e volta, e ele começa, o ideal é que ele rode faturando, a quilometragem que for. Então você tem a receita quilômetro rodada. Aí você tem. Agora, quando você não tem carga dentro, você já volta, né? Tá? Você mata de qualquer jeito. Se eu tiver o caminhão rodando continuamente, com receita estando indo e voltando, não tem problema. O problema é o contrário, né? Com relação aos trens, o foco parece que foi liberado agora uma linha do Centro-Oeste para sair, acho que lá do Espírito Santo. Então, é mais voltado para grandes projetos agrícolas ou minerais, né? Que está por aí, né? Tem um da Bahia também que vai puxar. Mas, por exemplo, a Transnordestina, que é uma história antiga daqui, que assumiram, ainda não saiu do papel de fato, né? Ou seja, tem um trecho construído e agora o ministro Tarcísio falou que em 2021 ela deve retomar. Tomara que termine, desde quando entrei na logística que ela está aí. Então, a fábrica de dormentes lá de Salgueiro está parada até hoje. Mas não dá, por exemplo, você tem um trem que anda a 30 km por hora, que não comporta você botar um baú. É um pouco diferente, tem que adequar tudo isso aí, né? É mais para aquelas cargas, grandes volumes, para você integrar, como eu sei, se eu pegar aqui uma produção da indústria inteira, no indústria Maracanaú, no Pecém, levar para Recife, para jogar no navio aí, para exportar aí, swap. Então, os grandes volumes, mas a carguinha fracionada não vai caber ainda aí. Tem que fazer toda uma mudança, né? E a Transnordestina ainda é uma promessa como era o canal da transposição. Então, ela tem que sair do papel. Ela era mais fácil do que o canal saiu antes, né? E aí é um problema estrutural. Ela está privatizada, mas não anda, né? Aí o aspecto político eu gosto de discutir, porque isso só gera problema, né? Então o aspecto da logística ou seja, não sai do papel. Seria um ganho, né? Que é a integração Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, andando pelo meio da Paraíba ali, e talvez fosse ali para o Petrolina para carregar tudo isso, mas não sai do papel, né? Se você olhar, as locomotivas ainda são as mesmas de quando foi privatizado. Então é um negócio muito, muito antiquado. Então, seria o ideal, mas... Né? A gente vai partir da base zero, né? Isso. Ou seja, a bitola vai ter que ser unificada, vai ser agora a bitola larga, né? Parece. Isso, Tem uma série de mudanças ainda, né? A integração. Né? Mas, me diz uma coisa, na tua visão, quais foram vamos dizer, as grandes
inovações no setor de transporte de carga que apareceram nos últimos 2 anos? Olha, Trujillo, hoje nós temos, vamos falar numa coisa bem interessante, o software, né? Aquele jogo de esteira. A gente fala muito de inovação, né? Então, que isso, inovações são essas? Tanto se fala. As empresas viram lá fora um software todo montadinho, as esteiras, tudinho, né? E quem investiu nesse sistema de forma robusta está com problema. Porque o nosso mercado não tem volume para comportar um modelo que é lá de fora. Enquanto você tem uma operação, uma companhia aérea dessa de carga aérea, faz uma operação com 200, 300 aviões numa madrugada, e aí sim um centro um hub justifica, o nosso aqui são poucos caminhões. Então, um amigo nosso montou um equipamento desse, ele usa 25%. E aí o custo do quilo processado sai muito mais caro. Afora que esses grandes volumes de esteira hoje não cabem mais, já estão usando um volume misto, com os micro-robôs integrados e umas esteiras no outro pedaço. Então o sistema rígido ultrapassou. Então o pessoal aqui é um pouco mais lento, não faz a conta direito, né? Tá? No transporte em si, basicamente é isso, o equipamento de cubagem, uns anos atrás para cá, né? A bipagem, basicamente isso, mais nada. O pessoal não tem. Você tem alguém que tem esteira, que a esteira tem um sensor que entra dentro do caminhão para carregar só com 1 ou 2 pessoas. Tem uma série de coisas interessantes. Mas o problema do Brasil é que nós temos um excesso de empresas. Fecharam, da crise de 2015 para cá, fecharam mais de 40 mil. Agora deve ter fechado uma outra pancada. Então ainda existe um espaço grande, né, para que esse mercado fique mais enxuto e dê mais condições de trabalhar. O momento para transporte hoje é o melhor possível. O único problema que nós temos hoje chama-se um banco que está aí no mercado. Eu vou falar um negócio, alguém vai me criticar, chamado Receita Federal. É um banco, é? É, porque é o seguinte, não só do transporte como outras empresas, a pessoa se aperta, não paga os impostos. Você tem uma ideia, hoje tem lá na Receita Federal cerca de 8.500 transportadoras ou mais devendo à Receita Federal. E aí é um problema, porque aí você tem um fator que desequilibra. Por exemplo, eu estou começando uma empresa, eu não tenho acesso ao banco. Eu estou com minhas coisas tudo em dia, graças a Deus. Mas tem gente que não está. Aí o que ele faz? Ele deixa de pagar a receita, espera um refis e joga lá. Agora, o outro problema, a Receita tem uma coisa que aí tem a parte política, que também eu não quero falar na política, porque não interessa a gente, é sobre o aspecto... É engraçado que não tem como a gente fugir dela. É, mas é porque acontece o seguinte... Mas sempre de cair no aspecto político. Quando você vai no banco, você tem limite de crédito, né? Isso. A Receita Federal não tem limite de crédito. Tem empresa do Simples lá devendo milhões acima do faturamento dela. Como é que isso passa? Então não existe nenhuma legislação que coíba, ou seja, eu abri uma empresa, o ideal é que eu tivesse o quê? Uma cota tributária. Eu só posso me endividar até quantos por cento da minha receita, que é o imposto. Tem gente usando e girando, né? E aí, como é que se trabalha? Que não é só no segmento de não, eu estou falando do setor que é muito, né? Então aí... meu modo de ver também. Então é uma coisa... Você tira a competitividade de muitas empresas. Isso. Só falta isso para ter um ponto de equilíbrio. Hoje, se a Receita dissesse, quem não pagou os impostos eu acredito que 1/3 das transportadoras do país parariam. Então, como alguns estados fazem. O estado de Pernambuco uma vez disse quem estava... Eu diria, em todos os aspectos. O estado de Pernambuco uma vez fez com as transportadoras e outras empresas. Fez o quê? Quem tem alguma pendência com o Estado, se não vier aqui negociar, não emite mais o documento fiscal que está na mão do Estado, tem mais gráfica, né? E aí todo mundo foi lá pedir a benção e ajeitar. Mas a Receita Federal não faz isso, né? E aí é outro ponto, né? Então, é esse ponto aí, e se usa isso indiscriminadamente. Então, há um modelo, porque isso acaba interferindo na competição do mercado, tá certo? E aí, no aspecto político, não se discute, só a partir da estrutura e da forma como se usa, né? Tá? E aí é o ponto hoje que desequilibra em qualquer setor, mas no transporte eu conheço um pouco mais de perto, em função da minha proximidade, né? E eu analiso, ou seja, eu faço igual o Livard da guerra. Eu estou no mercado, eu estudo quem são meus adversários para saber como é que eu posso me comportar, né? E aí a gente estuda as outras empresas para exatamente não cometer o mesmo erro e fazer uma coisa com
com mais critério, né? Então, é o ponto que desequilibra hoje. Não é nem a parte tecnológica. É isso aí que faz com que as empresas ainda tem muita gente no mercado que hoje estariam fechadas, né? E são grandes pessoas, não existe nenhum julgamento da pessoa, né? É o desequilíbrio numérico que está fazendo isso. Então não tem julgamento, né? Eu não estou julgando ninguém. Fala sobre números, entendeu? Vou aproveitar para pedir ao pessoal que está nos assistindo para dar o seu likezinho lá. Isso. Eu devo fazer perguntas. Quem quiser aproveitar a pergunta, nós temos ainda 6 minutos pela frente, né? Uhum. Aproveitar aí essa sumidade que está com a gente, chamado Francisco Pontes, conhece como ninguém o setor do transporte.